Era um momento difícil. Imagina a situação, elas poderiam ser mortas. Mas o temor, o respeito a Deus foi maior e Deus as abençoou. Agora vamos lá no 2, lá no capítulo 2. Diz assim: o nascimento e a educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. A mãe de Moisés, diante daquela crise, diante daquela pressão, daquela situação que estava passando, o que aconteceu? Ela fez de tudo para esconder, para proteger, porque ela não queria que o filho dela morresse, ela não queria que o filho dela fosse morto por Faraó, pelo decreto. Então ela fez de tudo para proteger Moisés. E não é isso que as mães fazem? Os pais fazem de tudo para proteger. E naquele momento, não se esqueçam, era um momento de crise, era um momento extremamente difícil. Imagina a dor dessa mãe. Ela fez de tudo para protegê-lo. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Quando ela viu que não podia mais esconder, que não mais podia proteger, quando as forças dela, natural, acabou, o que ela fez? Ela pegou um cesto e colocou o menino naquele cesto e tomou essa atitude. Vai ter momentos, trazendo agora para os dias atuais, que você não vai mais poder naturalmente proteger ali o filho, diante da circunstância, diante desse mundo, diante das dificuldades, diante das palavras que vêm contra a fé. E aí, nesse momento, ela toma uma atitude de fé, de deixar ir. Veja bem, diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Ela deixou ir. Agora vamos lá, vamos voltar ao tempo, imaginar esse rio Nilo. Para o povo de Faraó, esse rio Nilo era uma potência. Eles tinham uma certa adoração. Eles tinham como se fosse um deus, o povo do Egito. E aí, porém, também naquele rio a gente sabe que tinha o quê? Crocodilo, né? Tinha tantas coisas. Mas, quem concorda comigo? Com certeza ela orou ao Senhor. Quando ela viu que ela não poderia mais protegê-lo, com certeza ela orou a Deus, colocou no cestinho ali, com todo carinho, e deixou ir. Só que o propósito de Deus era algo maior. Porque por mais que ela não conseguiu mais ali protegê-lo, o que a gente tem a conclusão dessa direção na palavra? Que a maior proteção que um pai, que uma mãe pode dar ao filho é a fé. Essa é a maior proteção, a fé. Aí, o que diz adiante? A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Com certeza, aquela oração antes dessa mãe colocar esse bebê no cesto tocou em Deus, que fez tocar no coração dela, para ela olhar para essa criança e tomá-la naquele momento. Porque não se esqueçam, essa criança
Quando ela olhou, ela já viu que aquela criança era uma criança que não era do povo dela, porque havia circuncisão, não é isso? Então ela já sabia que não era do povo egípcio. Aí diz assim: abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Ela viu que ele chorava e já identificou que eram os meninos dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Deus, através daquela oração, através da confiança dela, Deus proporcionou a ela que o filho dela vivesse e ainda por cima que ela criasse ele. A própria mãe. Olha o que Deus faz, olha o trabalhar de Deus. Quando há a confiança, quando há o temor, olha como que Deus, ele trabalha, igreja. É tudo certinho. Ainda que a circunstância diga que não. Eles estavam num momento de crise, um momento difícil, mas ela confiou, ela deixou ir, ela depositou nas mãos de Deus. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Se não me falha a memória, ela criou ele, Moisés, até os 12 anos. É isso, né? Se você parar para pensar, a formação de uma criança, o caráter da criança é formada justamente nesse período. Então Deus, ele proporcionou que ela ensinasse o filho os preceitos do Senhor, o caminho, os costumes, aquilo que era correto, porque mais tarde ele ia aprender o oposto. Mas ali foi formado o caráter de Moisés, naquele momento. E Deus, ele preparou justamente isso. Então Deus, ele vê a atitude de você mãe, de você pai, de você filho. Ele vê os momentos que você está ali ensinando a palavra, que você está dando ali a direção da palavra de Deus à sua família. Deus, ele vê tudo isso. Nada é despercebido aos olhos de Deus. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta chamou de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, quando confiamos em Deus, mesmo diante da pressão, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do que o mundo que eu digo é o que vem contra a palavra de Deus. Prega, fala, não importa. Se você teme a Deus, se você confia em Deus, se você deposita a sua vida nas mãos de Deus, Deus, o propósito dele vai se cumprir na sua vida e na sua família. Glória a Deus. É isso que eu gostaria de dar, passar, que Deus falou fortemente ao meu coração. Confia. Você vê que ela viu que o bebê era formoso, que ele era especial. Mãe que está aqui, às vezes você olha para o seu filho diante da circunstância que você está passando, você está vendo o oposto, mas você não deve olhar dessa forma. Olha com os olhos da fé, confia. Deus, ele vai transformar. O pastor falou, a respeito do testemunho dele, tem também o meu testemunho. Eu sou prova disso. Hoje eu estou aqui pregando a vocês, falando da palavra de Deus, essa palavra gloriosa, essa palavra maravilhosa, mas é porque, assim como a mãe de Moisés olhou e viu que o menino era formoso, que ele era especial, viu com os olhos da fé, a minha mãe também viu com os olhos da fé. Então, mãe, não desista, continue olhando com os olhos da fé, porque a transformação vai acontecer. Eu me refiro isso a toda a igreja, não só as mães, porque eu sei que tem pais também aqui que são como mães, que criam ali, às vezes mães que criam o filho sozinho. Você não está sozinho, Deus está contigo.